Salve família, sejam todos muito bem-vindos ao podcast 065 Drones. Eu me chamo Leonardo Amorim, sou o CEO, fundador aqui da nossa empresa 065 Drones. Nós somos pioneiros no ramo de manutenção aqui no estado do Mato Grosso, né? Já estamos indo aí para o nosso 6º ano de mercado e resolvi montar esse podcast para estar trazendo aí as novidades do mercado, tudo que tem de tendência para os próximos anos também para vocês. Ao decorrer do tempo nós teremos, né, diversos convidados aqui conosco, mas em específico nesse primeiro podcast, nosso episódio número 1, eu quero contar um pouquinho da nossa história, né, da minha história, quem é o Leonardo Amorim, quem é a 065 Drones, onde nós estamos e um pouquinho de como que a gente começou, como que a gente ingressou nesse mercado, né, aqui no estado do Mato Grosso. Então a gente preparou aqui, a minha entrevistadora preparou uma série de perguntas, né, e ela vai estar fazendo aqui e eu vou estar respondendo aí para vocês. Seja bem-vindo, dona Emanuela, ao nosso podcast. Sinta-se à vontade, é minha entrevista. Vamos lá, pode começar. Agora, pera. Leonardo, vamos conhecer um pouquinho da sua história, né? Conta aí pra gente quem é o Leonardo Amorim antes da 065 Drones. Conta aí a sua trajetória pessoal, né? E também profissional. Leonardo Amorim deu muito trabalho quando pequeno, né, na infância. Eu sou filho da Sebastiana. Minha mãe, eu acho que foi uma das grandes incentivadoras, assim, desde o começo, né? Ela sempre dizia porque eu devia empreender, para não trabalhar para os outros e tal. E eu acho que mesmo sem perceber, isso foi entrando ali na veia, né? Então a gente começou ali, eu comecei a trabalhar com minha mãe. Acho que da primeira vez que eu me lembro, o primeiro empreendimento que eu tive com ela foi vender suquinho, sacolé. Isso aí ficou muito marcado. Até hoje eu me lembro bem que ela comprava as embalagens e eu vendia ali na porta de casa, né? Coloquei a plaquinha no portão ali e, cara, até me emociono de lembrar, né? Eu vendia o suquinho, metade eu chupava, metade eu vendia, o dinheiro que eu vendia eu gastava, ela ia lá e comprava de novo, que ela gostava, ela queria me ver empreendendo em algum ramo, né? E esse foi só o primeiro, aí de lá para cá a gente trabalhou com escritório de contabilidade, mas aonde eu acho que eu me identifiquei mesmo como empreendedor foi no ramo de restaurantes, que ela comprou uma peixaria, né? E a gente iniciou ali, foram 12 anos, foi ali que eu fiquei praticamente sozinho. Ela me deixou porque ela trabalhava, ela era concursada e eu falei, cara, e agora? Eu tenho que fazer isso aqui funcionar, né? Eu me vi numa situação que eu tinha que fazer, eu não tinha alternativa, eu tinha que fazer aquilo ali acontecer. E aí foi aí que eu comecei a minha jornada, realmente, que eu entendi e que eu tomei o gosto por empreender. Eu comecei a pesquisar, eu vi que o negócio não estava tão legal e aí eu procurei ajuda, primeiramente no Sebrae, encontrei cursos gratuitos e aí eu tive um grande despertar na minha vida que foi por estudar, né? Eu não fiz faculdade, eu comecei faculdade de Direito, comecei faculdade de Tecnologia de Informação, mas eu não terminei. Mas em questão de cursos de formação profissional, ali eu me identifiquei, que era uma coisa mais rápida, você aprendia e já aplicava, e aí você via o resultado, via acontecendo, e aquilo ali me despertou muito. E aí eu consegui alavancar esse restaurante, montei outro por conta própria, alavanquei, voltei para esse, comprei esse restaurante que era dela, voltei, continuei uma jornada, mas depois de um certo tempo ali eu cansei, né? Foi aí que eu entrei para o mundo dos drones, empreendendo até hoje, né? Certo, bacana, Leonardo. E conta pra gente, quando e como surgiu o seu primeiro contato com os drones? Meu primeiro contato com os drones foi meio que por acaso, né? Para Deus nada é por acaso, né? Mas foi por acaso. Quando eu fechei o restaurante, depois de 12 anos ali, eu estava meio esgotado, meio cansado já, né? Com aquela questão de trabalhar sábado, domingo, feriado, não tinha dia, não tinha horário, era 6 horas da manhã, a gente já estava no mercado, já estava na feira e tal. Eu meio que falei, cara, eu quero uma coisa que me dê mais tempo livre, que eu preciso de mais tempo livre para ter tempo de qualidade com a minha família. E a 065 Drones, a princípio, era estamparia. Eu comecei a pesquisar na internet, né? Hoje tem muito conteúdo.
e eu comecei a fazer um treinamento de até um cuiabano, o Wendel Carvalho, e ele dizia, você tem que aprender alguma coisa para você poder ensinar. E foi aí que eu comecei a pesquisar. Eu encontrei a área de estamparia. Como eu já tinha uma facilidade de mexer com computador, com artes, eu falei, cara, isso aqui eu vou conseguir. E comecei ali a fazer camisetas, fazer uniformes e tal. Só que não alavancou. Então ali meio período eu trabalhava na estamparia e fazia Uber, né? E ficava naquela, trabalhando de Uber com a estamparia. Foi aí que me surgiu a oportunidade de trabalhar dentro da produtora, de uma produtora de audiovisual. E lá eu vi que veio uma pessoa de fora só para pilotar o drone, né? E ganhando muito bem. Eu falei, cara, ó, isso aí é um negócio bacana, não tem muito mercado, não tem ninguém aqui em Cuiabá, né? E o cara tá vindo do outro estado para pilotar. Eu falei, então vai dar bom. E aí foi que eu comecei a pesquisar. Primeiro eu perguntei para ele, falei, você não me ensina e tal? Quero ver. O cara falou, não ensino não dou aula não. Com aquele medo, né, de perder o lugar. Mas eu não desisti ali, eu fui, procurei, achei um cara que dava o curso, porque eu não ia comprar um equipamento caro para correr o risco de bater, ficar sem o dinheiro, e, né? Então aí eu fiz o curso e comecei a oferecer esse serviço de imagens aéreas, né? E foi aí que eu tive o meu primeiro contato com os drones, né? Maravilha. E, Leonardo, o que te chamou a atenção nos drones a ponto de você pensar assim, é com isso que eu quero trabalhar? Acho que eu nunca pensei nisso, né, cara? A princípio eu falei, cara, eu fiz uma conta básica, né? Falei, se eu cobrar R$ 500 por job, né? Se eu fizer 4 jobs na semana, aí eu fiz essa conta meio, né, conta de padaria, né? Mas logo quando eu ingressei eu vi que não era bem por aí, né? Que tinha muita coisa envolvida. E aí eu comecei a ir mais a fundo, comecei a fazer alguns trabalhos e fui caminhando. Mas eu não vi ainda isso como realmente assim como um ofício. Eu ainda não tinha despertado essa visão. Para mim era só um extra que eu ia fazer ali. Mas aí no meio desse caminho começou a fruir. Foi até que me colocaram no grupo de pilotos aqui do estado do Mato Grosso. Foi aí que eu tive meu primeiro insight. Falei, cara, tem muita gente, tinha mais de 200 pessoas no grupo. Eu achei que era só eu aqui com o drone, tem mais de 200. Eu falei, agora apertou pra mim, né? Eu falei, e agora, mano? Foi, puxa, deu uma bad assim, né? Eu falei, e agora? Eu tomei um balde de água fria. Mas que nada, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? E naquele grupo ali eu vi que um dia que o cara bateu o drone. Olha a sacada do empreendedor aí de novo, né? O cara bateu o drone e estava reclamando que não tinha ninguém que consertasse esse equipamento. Eu falei, cara, olha aí, ó, a lâmpadazinha da ideia genial ali já acendeu na hora. Eu falei, cara, se eu estudei, se eu estou pilotando, eu vou fazer um curso e vou aprender a consertar, né? Eu sempre de criança, sempre tive aquela coisa, né, de montar e montar as coisas. Minha mãe sempre brigava comigo, mas entender de eletrônica, não, eu não entendia assim como o entendimento que eu tenho hoje, não. Mas eu investi. Com a cara e com a coragem, eu fui, juntei um dinheiro, achei o treinamento só em São Paulo, eu fui para São Paulo, fiz o treinamento, fiz parcerias, né, e voltei para Cuiabá e com a cara e com a coragem falei, e agora? Aonde que eu vou arrumar cliente? Fiquei na dúvida, será que é isso mesmo? Falei, e aí, se não der certo? Sempre bate, né, aqueles pensamentos, mas ainda assim eu não me deixei abater. Eu abri a 065, antes era estamparia, mas eu não tinha um ponto físico. Eu tinha um lugar que eu fazia as estampas, que hoje é a loja, mas esse lugar não tinha seção de área de atendimento, eu atendia só online. Mas aí quando eu decidi que eu voltei com esse, depois de fazer o curso de manutenção, eu falei, não, agora eu vou montar o ponto. E nessa dúvida eu montei o ponto com estamparia, celular e drone. Eu falei, algum desses três aqui vai ter que dar certo. E para minha surpresa, assim, no primeiro ano, assim, drone tomou conta. Depois que veio o primeiro, veio o outro, aí um foi indicando o outro, falou, ó, tem um cara ali, e ali, foi indo. Eu falei, o quê? Tirei celular, tirei camiseta, tirei tudo, deixei só drone. Foi aí que eu falei, não, é isso aqui. Aí eu falei, não, agora tenho que me especializar, né?
eu tenho que buscar mais conhecimento, e aí foi que eu comecei minha jornada, né, de ir atrás de mais ensinamento, ir atrás de parceiros que poderiam me ajudar, me auxiliar, me dar um suporte, ir atrás de novos cursos, né, e aí que eu comecei a estudar mesmo. Hoje já tem 6 anos, mas nesses 6 anos foram mais de 30 cursos que eu já fiz só de drones, manutenção, mapeamento, pilotagem, e foram vários cursos em cada segmento desse. Não me deixei falar, não, vou fazer só esse aqui, já sei, tá bom. Não, eu fui fazendo e fui me especializando cada vez mais. Eu acho que até é isso que alavancou muito, né, a 065, e ela é o que é hoje. Certo. Leonardo, você falou aí, né, que você abriu a loja, né, com 3 segmentos, né, dentro da loja, né, de estamparia, assistência de celular e o drone, né? Conta pra gente, Leonardo, qual foi o momento exato que você olhou para o seu negócio e falou, não, é drones, é com drones que eu vou começar, é com drones que eu vou daqui para frente, que eu vou alavancar, né, que você realmente pensou, falou assim, não, a loja tem que ser de drones. E você começou? Comecei a fazer conta, né? Celular já tinha muita assistência e em média eu ganhava 50, 100 reais na mão de obra do celular. Drone eu ganhava 250, 350, 450, R$ 1.000 em cima de cada drone. Então eu falei, não, pra que eu vou perder tempo com o celular? Porque celular também eu teria que me aprofundar muito mais. Aí eu falei, não, celular, o drone é uma coisa mais exclusiva, porque aqui em Cuiabá só tinha uma loja, então a gente foi a segunda, a gente é pioneiro aqui no estado do Mato Grosso todo. Então eu com a loja em Cuiabá, eu atendia um raio de mais de 1.000 quilômetros. Eu já atendi cliente de Rondônia, cliente de Goiás, o Mato Grosso todo, cliente de Pernambuco, e foi abrindo um leque. Hoje em dia já está mais comum as assistências de drones, né? Mas no começo não tinha, então foi primeira coisa, foi o valor, que a gente ganhava mais. Segundo, a escassez da mão de obra, né? Eu falei, isso aqui vai dar muito melhor. E terceiro foi porque a gente era pioneiro e eu consegui ganhar o mercado muito rápido, né? Então foi pensando nessas estratégias assim, mais de forma empreendedora mesmo. Não foi, e também porque eu me apaixonei, né? Porque é muito gostoso trabalhar com drones. Hoje minha paixão é essa, é viver de drones. Que legal. Leonardo, você disse também, né, que quando você começou aí, vocês são a 065 é uma das pioneiras, né? Quando você começou, só tinha você, quando você começou com a manutenção, ou já tinha outras empresas, existiam outras empresas nesse ramo no estado de Mato Grosso? Quando eu comecei só tinha uma empresa aqui no estado do Mato Grosso todo, que até de um amigo meu hoje, né? Graças a Deus, eu costumo dizer que para mim, né, tem muita gente que vê de outra forma, mas eu não vejo como concorrente. Eu acredito e sei, tenho certeza disso, que há mercado para todo mundo. E o Paulinho foi uma dessas pessoas que, quando eu cheguei, tinha acabado de fazer, recém feito o curso, que eu cheguei, eu fui até ele, eu precisei de algumas peças e ele me recebeu super bem, me tratou super bem, me deu várias dicas, e isso fez toda a diferença para mim, porque eu olhei ele com outros olhos, sabe? E eu falei, porra, esse cara aí é diferente, né? E gratidão a Deus, se estiver vendo aí, um abraço, Paulinho, né? O que era mesmo? Se além da sua empresa, como você acabou de falar que tinha o Paulinho, né? Era somente vocês dois aqui no estado de Mato Grosso trabalhando com drones? Foi somente isso, só tinha o Paulinho, e aí eu cheguei, e aí ainda ficamos um bom tempo, alguns anos, era só nós dois aqui no estado todo. Certo. E os serviços, Leonardo, que você oferecia lá no início, era somente na manutenção de drones, e você fazia essa manutenção somente nos drones? Quais são os modelos de drones, na verdade, que você fazia? E você oferecia outro tipo de serviço, ou você começou só com a manutenção? Quando eu abri a loja, eu tive que fazer uma escolha, né? Apesar de hoje tem diversos cursos, diversos treinamentos, e foi até uma dica que eu tive, né? No começo, falou, você já ouviu a síndrome do pato? Você já viu a síndrome do pato? O pato nada, o pato corre, o pato voa, mas nenhuma das três ele faz direito. Então foca no que você quer, depois você faz outras coisas. E foi o que eu fiz. Eu não aceitei isso no começo, eu falei, não, eu quero fazer tudo, vou fazer mapeamento, vou fazer...
mas eu tive uma percepção que dentro da assistência eu tinha que me dedicar. Então, se eu quisesse fazer a loja dar certo, eu ia ter que me dedicar. Então, eu abdiquei um pouquinho da parte de captação de imagem, da parte de mapeamento, das outras partes e foquei na manutenção. Foi aí que eu me especializei mais na manutenção e foquei e fiquei só na manutenção por alguns anos, né? Me especializando ali mesmo. Aí, depois de um certo tempo, aí eu voltei a oferecer outros tipos de serviços, mas eu tive que fazer essa escolha no começo, né? Ninguém começa lá do topo, tudo é um degrau, é uma escalada. Então, se você quer alcançar um objetivo, você tem que ir degrau por degrau, passo a passo, e você tendo esse entendimento, você vai alavancar muito mais rápido. Não adianta você querer dar um salto lá em cima, querer fazer tudo, que você não vai assimilar. Então, depois de um certo tempo que eu falei, pô, agora eu tô bom nisso aqui, agora eu vou fazer mais outra coisa, e assim foi indo. Eu fui passo a passo, alavancando degrau por degrau, dia após dia, ano após ano, a gente foi escalando ali. Não foi fácil, mas a gente conseguiu, estamos avançando aí. Posso fazer uma pergunta? Você acha que em relação foi um aumento da quantidade de drones, ou você acha que tem muito piloto ruim aí, por isso que você está ganhando dinheiro aí com manutenção? Foi até um dos motivos que eu comecei a oferecer os treinamentos, foi isso, cara, porque é muito fácil você ir ali e comprar um drone, né? Você vai numa loja, você compra um drone, qualquer um pode fazer isso, mas você saber pilotar, o drone hoje ele é muito fácil de se pilotar, ele é um drone estabilizado e a tecnologia vem avançando a cada dia. Mas tem muita coisa que se você não saber, se você negligenciar, você vai acabar batendo no seu equipamento. O vendedor quer vender, ele vai falar, não, o drone não bate, o drone tem sensor, isso e aquilo, mas não é o que acontece de verdade, né? E realmente foi isso. O cara comprava o drone com uma semana, o drone estava lá na assistência e para mim era bom, né? Fazer o quê? É a vida. Pode. Leonardo, conta pra gente como foi para você tirar a ideia do papel da 065 e transformar isso em realidade. Foi um processo bem natural, na verdade, né? Porque, cara, eu já tinha montado um restaurante do zero. Eu já tinha pulado para um restaurante que eu tinha mais de 15 funcionários. Eu já tinha acabado com tudo, já tinha vendido tudo. Então eu já estava acostumado com esse processo de abrir e fechar a empresa, porque a 065 não é meu primeiro empreendimento. Então deu muito errado antes de dar certo, né? Sempre é aquela história, né? E para tirar do papel aconteceu muito natural. Como eu disse, eu comecei ali com 3 segmentos: drone, celular e estamparia, camiseta. No primeiro ano eu tirei o celular, tirei a estamparia e foquei só no drone. E aí eu fui me especializando, as coisas foram acontecendo naturalmente. Quando eu vi, eu estava atendendo TV Centro-América, SBT, sabe, empresas Bom Futuro, Image, Chefe, empresas que eu não tinha nem pretensão, sabe? Mas foi muito natural que aconteceu tudo isso. Não foi assim, nada dizer que eu planejei, não. Claro que a gente estudou também. Eu também não deixei de... fiz 30 cursos na área de drones, fora os outros cursos, né? Que eu fiz Sebrae, fiz Empretec, eu fiz muito, eu estudei muito, gente, não foi pouco não, tá? E, cara, hoje eu tenho isso comigo. O curso é o menor dos cursos que a gente vai ter, porque quando a gente estuda, uma coisinha que a gente aprende, isso alavanca muito, né? E eu acho que grande parte da empresa ter crescido, o que cresceu, foi em virtude disso, de eu ter estudado muito, eu me dediquei muito de coração, porque tinha que dar certo, eu não tinha outra alternativa, tinha que acontecer, né? Legal. E qual foi o maior desafio, Leonardo, no começo da 065? Conhecimento. Não tinha informação, a gente não tinha informação, não tinha treinamentos, sabe? Muita coisa a gente aprendeu na raça ali, devagarinho foi aparecendo uma coisa ou outra ali, a gente foi trazendo isso para dentro da loja, fui agregando conhecimento, fui comprando curso online, curso em inglês, curso em mandarim. Então,
o conhecimento. Hoje em dia já tem bastante, inclusive a 065 é uma das pioneiras aqui em questão de treinamentos aqui no estado do Mato Grosso. No Mato Grosso não tem treinamento de manutenção, a 065 é a única que oferece esse treinamento, e a gente, além do treinamento, a gente dá um suporte para os nossos alunos. Então, o conhecimento foi muito difícil, porque é uma tecnologia que vem de fora, né? Então, não tinha muita instrução. Quem sabia não quer ensinar. Então, a gente enfrentou muito essa barreira aí, demorou um pouquinho para romper. Mas depois que rompeu, fruiu também, tranquilamente. Certo, então você viu ali que o seu maior desafio foi, no começo, foi o conhecimento. E hoje você abraça isso e você dá cursos também, né? A 065 ela oferece cursos, né? E pergunta para você, Leonardo, teve algum momento em que você pensou em desistir? Teve. E como foi para você superar? Em vários momentos eu pensei em desistir, não foi nada fácil. Hoje, pensando bem, olhando para trás, eu vejo que muito favor da parte de Deus, assim, que era para acontecer mesmo. Porque se fosse pelas minhas forças, eu já tinha fechado, já tinha largado mão de tudo. Mas por muitas vezes eu pensei em desistir. Enfrentei muitas dificuldades, né, no começo, não era fácil, porque tinha que investir em curso. Eu comecei sem recurso, a empresa, eu tinha um drone. Eu tinha o curso de pilotagem, para você ter uma ideia, foi minha mãe que pagou. Antes dela falecer, foi a última coisa que ela me deixou. Aí, depois que eu fiz esse curso, demorou ainda. Eu consegui comprar um drone. E esse drone, que eu fazia minhas imagens, eu acabei desmontando ele para fazer peça. E aí eu não consegui montar mais ele, porque eu vendi uma peça para um, vendi outra peça para outro, e eu não conseguia mais montar ele. E aí, por muito tempo, eu não tinha drone para voar, porque eu tinha desmontado esse drone. Mas Deus foi tão bom que Ele começou a enviar clientes, eu comecei a fazer manutenções e comecei a tirar o meu ganha-pão dali. E foi aí, hoje, eu tenho diversos equipamentos, graças a Deus, né? Então, foi muito favor de Deus mesmo, mas por muitas vezes eu pensei em desistir, sim. E, Leonardo, como foi a aceitação do público, né, no início, né? Porque os drones, quando vocês começaram, era também uma novidade, né, no início. E para trabalhar, você precificar os seus serviços, como que foi a aceitação do público, né? E se as pessoas já entendiam, né, o valor ali dos drones, né, tanto para aquisição como também para manutenção mesmo, né? A questão de precificação, até hoje, a gente ainda enfrenta certas barreiras. É muito difícil porque tem pessoas que compram drone e não fazem treinamento e saem oferecendo imagens aí por hobby e tal. E é ruim para o mercado isso. Mas, como em todo mercado, tem pessoas que cobram R$50 e tem pessoas que cobram R$1.500. Todas trabalham, todas têm clientes. A diferença vai ser da qualidade do serviço de R$50 para a qualidade do serviço de R$1.500. Então, sempre quando eu ia captar um cliente, eu já tinha o meu material ali que eu já enviava, eu falava, ó, meu diferencial é esse, e, cara, é isso. E sempre tem aquela pessoa que prefere preço, que não quer um serviço de qualidade. Infelizmente, o mercado trabalha dessa forma. Mas, graças a Deus, nunca faltou clientes, né, pra gente. E lá no início, Leonardo, quando você começou mesmo, você começou sozinho ou você teve parceiros? Não, foi sozinho mesmo. No começo eu comecei sozinho, com a cara e com a coragem. Eu atendia o WhatsApp, eu fazia o marketing no Instagram, eu consertava o drone, eu estudava, eu corria atrás de cliente, eu buscava drone, eu entregava drone, eu ia no correio, era tudo eu. Eu empresa, era só eu fazendo tudo. Hoje, claro, né, com a expansão, hoje eu já não dou conta de fazer tudo sozinho. Leonardo, vou começar com uma outra pergunta aqui para você, que também é difícil até, né? Mas como que você lida, Leonardo, hoje com a concorrência? Que eu acredito que hoje tem muitos concorrentes já, né? No ramo de drones, né? Eu acredito que tanto para filmagem, deve ter também outros profissionais hoje que já atuam na manutenção, né? E me fala um pouquinho como que você se posiciona com relação à concorrência. Eu creio muito,
em referente à concorrência, eu creio muito em Deus, né? E eu creio nisso, que há mercado para todo mundo. Tanto de drone que tem sido vendido aí no mercado, então tem área para todo mundo, tem drone para todo mundo consertar, sim. E como que eu lido com isso? Cara, eu lido de uma forma bem tranquila. Eu não vejo de forma assim, concorrente, meu concorrente, tem pessoas que jogam sujo, né? Eu não, pelo contrário, eu ajudo. Pô, se o cara for meu parceiro, com certeza, no mercado de drones tem muito isso, né? Um vende peça para o outro, um auxilia, não tem tal peça. Se o cara precisa de um auxílio, de uma monetação, também a gente ajuda, sempre ali de bom grado, assim como outras pessoas também nos ajudaram, né? E ajudam até hoje no começo ali, e ajudam até hoje também. Então, não tem muito... É claro que tem certas pessoas que eu prefiro me afastar, não tenho tanto contato, porque do mesmo jeito que tem muita gente boa no mercado, tem muita gente picareta. Então tem muita gente que eu isolo, eu não prefiro nem conversar, né? Mas também não faz tanto sentido. Então eu deixo de lado e vida que segue, ele faz o dele de lado, da forma que ele achar que é certo, e a gente segue por aqui fazendo do nosso jeitinho, de forma correta, do jeito que a gente acha que deve ser. Isso mesmo. E, Leonardo, fala pra gente um pouquinho, hoje a 065 Drones, né? Quais são os serviços e produtos que vocês oferecem no mercado? Hoje nós somos uma loja de drones completa, né? Eu costumo dizer. A gente começou mais focando na manutenção. Hoje a gente oferece serviço de mapeamento, inspeção, treinamentos de pilotagem e de manutenção. A gente faz aplicação aérea por drones, serviço de manutenção, venda de peças e cursos. Tudo que você imaginar no ramo de drones a gente oferece hoje. Vendas, não tem nada que a gente não faça na área de drones. Hoje vocês trabalham, Leonardo, a 065 com alguma marca específica ou vocês atendem todas as marcas? Hoje nós focamos, né, exclusivamente na DJI, tá? A gente prefere não pegar porque é muito difícil o acesso a peças e informação até hoje. A DJI a gente tem acesso mais facilitado a isso, a gente já tem fornecedores no Brasil, né? Então facilita muito para a gente. Já outros drones a gente não pega, é só DJI mesmo. E quais são os segmentos de drones que vocês atendem? São drones menores, maiores ou todos os tipos? Hoje a gente atende todos os tipos de drones, da linha Consumers, Enterprise e Agrícolas, todos. DJI, né? Mas do menor ao maior. E como que surgiu a ideia, Leonardo, de vocês incluírem os cursos? Os cursos, eles surgiram de forma bem natural, né? Eu comecei na manutenção e aí eu tava lá na manutenção, aí sempre eu ia bater um papo com o cliente, né? Falar, cara, bateu aqui, né? Nossa, cara, caiu do nada, mas peraí, o que tá acontecendo? O que você fez? Onde você tava? E foi aí que eu comecei a pegar, né? As pegadinhas, as cagadas, né? do pessoal. Eu falei, cara, você não pode fazer isso assim. E eu comecei a dar muita dica ali no balcão, sabe, de forma gratuita. E eu comecei a ver muita falta de informação, porque a galera ia lá, pagava 10 mil no equipamento, mas não tinha coragem de pagar 1.000 no curso. O curso é o menor dos investimentos e ele vai garantir que você voe com segurança, ele vai garantir que seu drone não caia. Então, isso é até uma dica, né? Faça curso, se especialize antes de sair voando por aí, entenda o funcionamento do drone, cara, porque esse vai ser o menor do seu custo, né? Porque uma queda de um drone como esse hoje, você não vai gastar menos de 1.000. Então, muito cuidado, muita atenção. E foi daí que surgiu a primeira ideia, né? De falar, não, vou montar um curso. E aí eu comecei com o curso de piloto, e aí surgiu demanda, me pediram o curso de manutenção, eu falei, por que não? No começo, claro, eu também fiquei receoso, falei, cara, porra, mas manutenção é o meu ganha-pão, será que eu vou ensinar a galera? E, cara, para minha surpresa, assim, para graça do Senhor, deu super certo, assim, porque eu não vejo essa galera hoje como concorrente, como eu disse, mas eu estou formando, a 065 está formando realmente uma grande família, porque a galera faz o curso com a gente,
a gente dá o suporte para eles. Então a maioria da galera é do interior, então eles acabam sempre comprando peças, pedindo suporte para a gente criou essa rede de conexões, né? E que é bom para os usuários também, que usa drone. Porra, às vezes o cara tá lá no interior, 1.000 quilômetros daqui, até ele mandar o drone para cá e tal, e às vezes é uma coisa simples que pode resolver lá mesmo, ele já resolve por ali mesmo. Certo. E, Leonardo, quais são os tipos de cursos que vocês oferecem? Somente de pilotagem e manutenção dos drones pequenos? Hoje a gente oferece todos os cursos que você imaginar. A gente oferece pilotagem, manutenção, mapeamento na linha Consumers e Enterprise. Temos na linha agrícola manutenção e pilotagem também. Temos o CAR e a tendência aí é que aparecer mais a gente vai também trazer aqui para o mercado. Certo. E o que você acredita, Leonardo, que faz a sua loja se destacar hoje no mercado? O que faz a 065 se destacar hoje no mercado? Eu acho que não é por mim, não é por ninguém, é favor de Deus mesmo. Porque, como eu disse, né, por muitas vezes eu pensei em fechar. E se ela está de pé hoje, se ela está fluindo do jeito que tem que fluir, é porque é a vontade do Senhor. E eu creio que tem um propósito maior, né, por trás disso. Mas a gente só vai entender lá na frente. Mas é favor de Deus, em tudo eu vejo favor dele, tudo é Ele, cara. É Ele que nos sustém, né, que mantém essa loja de pé hoje. E grande, se aumentando cada vez mais, é favor do Senhor mesmo. Que bom. E, Leonardo, qual que é a importância da capacitação? Como eu disse, capacitação é o menor dos investimentos que o cara vai fazer, porque o cara já começando certo, o cara já começa ali tendo um norte, uma direção, o que ele vai fazer, o que ele vai precisar. Ele não vai começar nas escuras, ele não vai começar no escuro, para ele aprender no meio do caminho, apanhando, quebrando o drone. Então ele já vai ter um direcionamento correto ali do que ele vai precisar, como que ele vai agir, como que ele vai fazer, porque muitas das vezes não é só o drone, ele vai precisar de outras ferramentas, outros equipamentos também. Então ele tendo um direcionamento, tudo flui, tudo fica mais fácil. Além do que, cada curso que você faz, você cria conexões, né? Eu tenho muito isso comigo hoje. Quando a gente vai fazer um curso, se eu não tivesse estudado tanto que eu estudei, a gente não estaria onde a gente está hoje. Porque cada curso que a gente fez conexões, a gente fez amizade, então isso tudo engloba muito, né, para a empresa em si. E para quem está estudando, isso é primordial, se envolver com pessoas que estão no mercado e ter mais informações sobre como funciona esse mercado. Certo. E, Leonardo, como você acompanha aí a evolução tecnológica dos drones para manter a sua loja atualizada? Isso é um compromisso que eu tenho, não comigo mesmo, né? De trazer sempre novidades. Isso foi desde o começo da empresa e até hoje eu tenho isso. Tipo, saiu um treinamento novo. Às vezes eu sei que eu nem vou usar agora aquele treinamento, aquela informação, mas eu já vou lá e já trago aquilo, porque em algum momento eu vou precisar daquela informação e ter ela em primeira mão é primordial. Então eu tenho isso comigo de sempre estar me atualizando. A tecnologia avança muito rápido, todo ano é lançado 2, 3 equipamentos, então se a gente não estiver se atualizando, a gente acaba ficando para trás no mercado. Então eu sempre procuro estar à frente e trazer isso em primeira mão. Certo. E, Leonardo, que tipo de impacto você acha que a sua loja teve no estado e na região, aqui em Cuiabá? A nossa loja, eu acho que ela teve um impacto muito positivo, porque a primeira reclamação que eu tinha dos clientes quando eles chegavam era porque não tinha quem consertava e a única que tinha estava com muita demanda, demorava 3 meses para entregar o equipamento. E a gente chegou e, para suprir, né, essa demanda ali, com 2, 3 dias, a gente já estava liberando drones muito rápido, né? E isso fez toda a diferença, não só para a gente, como para os nossos clientes também. E isso foi primordial também no alavancamento da empresa. Legal. Leonardo, a gente tem acompanhado ali a evolução, né, dos drones, né? E agora se fala muito, né, e está no mercado em alta aí também, sobre os drones agrícolas, né? Que cada ano aí
vem chegando novidades, drones novos, marcas novas, né? E como você vê esse mercado de drones aqui no Brasil e no Mato Grosso, na região na parte de agrícola, né? A parte do setor agrícola? Eu vejo esse mercado ainda como um bebezinho, porque ontem mesmo eu estava vendo um documentário da China e, cara, o que está acontecendo lá já é surreal, mano. E aqui, nessas minhas andanças aí por essa fazenda, eu tenho visto que tem muita área ainda, tem muita região ainda, que ainda acha que o drone tá, sei lá, tá lá no futuro, mas não, o drone já é uma realidade, ele já tá aqui. E quando a galera vê o drone, fica abismada, nossa, um drone, nossa, um drone. E pra gente já é tão normal que às vezes não cai a ficha, né? Mas tem muito lugar que a gente chega que o pessoal fica abismado, todo mundo quer ver, todo mundo quer olhar, e sabe? E os próprios agricultores, um vê e fala, não, eu quero isso também. Então eu acho que está só engatinhando ainda, né? Ainda tem muita área, tem muito mercado para a gente expandir ainda aí para o futuro. E falando de futuro, né, Leonardo? Quais são os planos para o futuro da 065 Drones? Claro que a gente pensa-se sempre, né, em expansão, mas eu costumo dizer, como a gente chegou até aqui de forma tão natural, eu continuo entregando meus caminhos ao Senhor, assim como a loja também. E que seja feita a vontade dele, eu não tenho muita... É claro que a gente tem planos, tem projetos, né, de expansão, de criar lojas em outras cidades e tal, mas tudo no tempo de Deus. Eu também descanso, não tenho nenhum, não, quero já e tal, não. Eu tô tranquilo em relação a isso. Você tem algum sonho grande, Leonardo, que ainda quer realizar com o seu negócio? Eu tenho, sim. Tenho muitos sonhos. Compartilha conosco. Algum que pode compartilhar? Eu pretendo montar um evento aqui no estado do Mato Grosso, em breve, né? Vamos ver se esse projeto sai do papel aí, um grande encontro de droneiros aí, uma exposição, algo do tipo. Legal. Leonardo, fala aí para o pessoal, né? Olhando ali para a câmera, fala aí para o pessoal, o que você dá aí de conselho, né? O que você daria de conselho aí para alguém que quer começar, né, um negócio, empreender, né, com a tecnologia, com os drones, para quem está começando, né? Dá uma dica aí para o pessoal. Uma dica para você que quer começar a ingressar, seja no mercado de drones ou se você quer mudar de ramo, seja para qualquer área, não desista, dificuldades vão vir, persevere, estude, se capacite, procure conexões com pessoas da área, com pessoas que são autoridades, não deixe de se conectar, vá a workshops, faça treinamentos, isso vai ser muito importante para a sua carreira. E se você quer empreender não é fácil, ainda mais no Brasil, onde tudo é difícil. Então, além da capacitação na área que você deseja, procure o Sebrae. Lá eles têm diversos treinamentos na área financeira, na área de marketing, na área de gestão, e eles não vão deixar você ao léu, digamos assim, eles vão te dar um norte também. É isso. Leonardo, dá uma dica aí para o pessoal, fala aí para o pessoal onde que eles podem encontrar a 065 Drones, né, a loja, e aonde eles podem seguir nas redes sociais ou saber mais. Então já segue aí, nós estamos localizados aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone 65 999220809, que também é o WhatsApp. No Instagram, @0 por extenso 65 drones, @065 drones, e o arroba também é o mesmo do YouTube, onde a gente está lançando esse podcast aqui. E não perca, já se inscreve, liga o sininho aí, que a gente vai ter mais episódios com convidados e também vamos ter muito conteúdo gravado aqui para vocês, gratuito, não percam. Tamo junto.